A seleção natural, ela é dividida didaticamente em 3 formas. Seleção direcional, seleção estabilizadora e seleção disruptiva. A seleção direcional é aquela que conduz a média da população em uma determinada direção. Talvez um exemplo facilite a compreensão. Suponha que estejamos observando uma população de guarauçá. Guarauçá é aquele caranguejo amarelinho que corre bem rapidamente pela areia da praia. Os ancestrais dos guarauçás eram mais escuros do que ele, do que os atuais. Esse guarauçá, à medida que foi se ajustando do mangue para a praia, os animais que tinham coloração mais escura, eles eram mais visualizados pelos predadores, as aves principalmente, e eles eram mais capturados e mais mortos. Os animais mais claros, eles se disfarçavam melhor, escapavam mais facilmente dos predadores, eram menos vistos pelos predadores e sobreviviam mais. Consequentemente, à medida que o tempo passou, a população de guarauçá passou a ser cada vez menos escura, cada vez mais clara, até o momento em que a sua coloração ficou bastante próxima da coloração da areia. Então, a predação dos guarauçás escuros tornou esses animais cada vez mais claros. A média populacional da cor dos indivíduos da população, a média populacional, diminuiu de maneira tal que os animais ficaram na população mais claros. Essa é uma forma de seleção natural chamada direcional. A seleção natural estabilizadora é aquela que tende a manter a média da população como está. Talvez fique mais fácil também explicar através de um exemplo. Imagine os cães guapecas, esses de rua, sem raça definida. Se você lembrar desses cães guapecas, você vai lembrar que eles não são muito pequenos, mas também não são muito grandes. O motivo é que existe uma seleção dos pequenos e dos grandes, e sobrevivem melhor os de tamanho médio. O motivo é relativamente simples. Os animais muito pequenos perdem nas disputas por local de abrigo, por comida e por parceiro sexual, e perdendo nessas disputas, eles acabam sobrevivendo menos e reproduzindo menos, e sendo, consequentemente, o tamanho pequeno eliminado da população. Os animais muito grandes, embora ganhem as disputas, na prática isso não é suficiente, porque a quantidade de alimento encontrado nas ruas não é suficiente para alimentar um animal de tamanho grande. Então, os animais muito grandes são prejudicados por falta de comida. Os animais que se dão melhor são aqueles animais que ganham disputas por alimento e outros recursos, mas têm uma necessidade relativamente baixa de alimento. Então, os animais de tamanho médio estão sendo favorecidos. Então, como pequenos e grandes estão sendo eliminados e os médios estão sobrevivendo, a população tende a manter a sua média. Essa forma de seleção é chamada então de estabilizadora. A terceira forma de seleção natural é a seleção natural chamada disruptiva, que é aquela que favorece favorece 2 pontos diferentes da curva de distribuição. Um exemplo talvez facilite também a compreensão. Imagine lagartixas vivendo num paredão rochoso. As lagartixas pequenas têm facilidade para achar gretas nas pedras e se esconder dos predadores.
Os animais, as lagartixas muito grandes, elas não precisam se esconder, porque elas estão acima do tamanho de serem predadas. Passaram do tamanho limite para sofrer predação e, portanto, também não são capturadas. Mas as lagartixas de tamanho médio são grandes demais para se esconder e não são tão grandes ainda para serem evitadas pelos predadores. Consequentemente, o número de indivíduos de tamanho médio diminui na população e o número de indivíduos pequenos e grandes se mantém alto. Encontramos em livros alguns erros com relação a essa forma de seleção disruptiva. Alguns livros afirmam que a curva de distribuição se achata, e isso não é verdade obrigatoriamente. Existe a possibilidade de ocorrer esse achatamento, mas o achatamento não é uma consequência obrigatória da seleção disruptiva. Um outro erro encontrado em livros é a afirmação de que a curva se torna bimodal, com dois picos, com duas modas. Isso também não é obrigatoriamente verdadeiro, porque isso é uma possibilidade, mas a seleção disruptiva não torna obrigatoriamente a população bimodal. Outra afirmativa também errada é encontrada em alguns livros até bons, é a afirmação de que as curvas vão se separar, ou seja, aquilo que é uma única curva acaba se tornando duas curvas. Na prática, isso também não é verdadeiro, porque existe a possibilidade da seleção disruptiva ocasionar isso, mas isso não é uma consequência obrigatória da seleção disruptiva. E outra afirmativa também errônea é que a seleção disruptiva gera a especiação, separando as duas curvas e separando aquilo que originalmente era uma espécie em duas espécies. O que é verdadeiro? É verdade que a seleção disruptiva cria um ambiente favorável para que ocorra a formação de uma curva bimodal e que, consequentemente, possa vir a acontecer por exemplo, um cruzamento preferencial, no nosso exemplo ali, dos grandes preferindo cruzar com os grandes e os pequenos com os pequenos, isso seria um cruzamento preferencial. Se isso por acaso ocorresse, essa distribuição poderia originar duas espécies diferentes. Mas isso tudo não é causado pela seleção disruptiva. A seleção disruptiva cria um ambiente que favorece a bimodalidade, a separação das curvas e a possível separação de uma espécie em duas.